Exposição de 1 João. Nós vamos ler aqui no capítulo 5, de 1 a 5. O tema é a verdadeira fé em Cristo. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez, nós estamos com alegria, podendo abrir a Tua verdade, porque sabemos que dela depende a nossa própria vida, como filhos de Deus, como crentes neste mundo perverso. E nos apoiamos nela, Senhor, nessa manhã. Carecemos, Senhor, do ensino e da revelação do Teu Espírito Santo. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos dê graça nessa manhã, através do Teu Espírito, de compreendermos essa verdade, de aplicarmos em nossa vida como igreja, para que assim, Pai, possamos ser a expressão e o testemunho do Senhor nesse mundo, e possamos alcançar assim também a alegria de servirmos ao Senhor com fidelidade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Irmãos, nós estudamos o capítulo 4 na última reunião, e é interessante que ele termina o capítulo 4 falando que nós temos um mandamento da parte dele. Agora parece que João inverte aquilo que ele terminou no capítulo 4, parece que ele inverte a situação do teste do amor. Ele diz que aquele que ama a Deus, a quem não vê, deve amar ao irmão a quem vê. Isso ele fechou o capítulo 4, não sei se os irmãos se lembram, versículos 20 e 21. Então, aqui parece que a prova de que nós amamos a Deus é quando nós nos amamos uns aos outros. Agora ele argumenta que aquele que ama os filhos de Deus é a prova de que nós amamos os filhos de Deus, melhor, é quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Parece que ele está fazendo alguma inversão aqui, mas na verdade o que ele está fazendo é uma ligação. Ele está unindo todos os pontos da prova, os testes e as provas da fé verdadeira. Ele está unindo todos os pontos, né? É o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo um círculo, é como se fosse um círculo ligado. É um círculo que não se descola, com os 3 testes, né, as evidências do verdadeiro cristianismo, ligando-os de forma inseparável. Então, nenhuma dessas evidências da verdadeira fé em Cristo existe sem as demais. Nenhuma prova, nenhum teste, nenhuma evidência da verdadeira fé existe sem as outras. É isso que João está querendo dizer. Esse capítulo 5, na verdade, ele começa falando assim. Por exemplo, vamos para o versículo 1. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E ele também fala que todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele coloca 2 evidências aqui da verdadeira fé. Ele apresenta essas 2 evidências que identificam o verdadeiro cristão. Por exemplo, a primeira fala do teste doutrinário, ou da evidência do teste doutrinário, que é o crer. O crer na verdadeira doutrina é crer que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus. Que a Bíblia nos ensina, João, especialmente no Evangelho de João, ele fala várias vezes, repetidas vezes, aliás, é uma ênfase do Evangelho de João, que nós temos que
crer, a verdadeira fé é crer que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Então, ao longo do seu evangelho, ele fala bastante sobre isso. E aqui ele está trazendo isso em primeiro lugar. Essa é a primeira evidência da verdadeira fé. Embora a gente vai entender o seguinte: a palavrinha fé, propriamente dita, é pouco usada por João, tanto no seu evangelho como na sua carta. A palavra fé. Mas não tem problema, porque ele coloca de outras maneiras. Quem crê, ou outras palavras que substituem os sinônimos da palavra fé, que vai discorrer ao longo de todo o evangelho e dessa carta. Então, a fé na encarnação do Filho de Deus, que nessa carta é o teste doutrinário, prova quem é nascido de Deus e é um teste dos temas dominantes do Evangelho de João. É um dos temas dominantes do Evangelho de João, é esse teste, é a fé. Crer que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, ou seja, que é nascido de Deus. E quem crê nisso, prova que ele é um filho de Deus também, que nasceu de Deus, porque crê em Jesus, que nasceu de Deus, é o Filho de Deus. Por exemplo, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, a gente vê que um dos principais objetivos de ele ter registrado o Evangelho, no Evangelho, essas verdades, é por causa disso aqui. Por exemplo, vamos ler João 20, 30 e 31. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos. Vejam bem, muitas coisas Jesus não fez publicamente, na frente de todas as pessoas ou de multidões. Algumas maravilhas, sinais e prodígios, Jesus operou em público, mas nem todas. O foco de João aqui é mostrar o registro apostólico, nesses 2 versículos. Então ele fala assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos que se tornariam depois os apóstolos, né? Fez diante deles, dos apóstolos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Em outra passagem, no mesmo evangelho, ele diz que não dava para escrever tudo de tantas coisas que Jesus fez, que ele diz assim, que nem os livros do mundo inteiro caberiam tudo que Jesus fez, né? É interessante que ele coloca de uma forma bastante grande, né, superlativa, né, que Jesus fez tantas maravilhas que não deu para escrever todas elas. Mas aqui ele diz o seguinte: essas coisas que Jesus fez diante dos discípulos, que seriam seus apóstolos, e ele fez muitos outros sinais que são escritos nesse livro. E ele diz: estes, porém, foram registrados, qual o objetivo? Para que creiais. O objetivo apostólico sempre é disseminar a fé cristã, é esparramar a fé cristã. O que foi escrito para que nós creiamos. Esse é o principal objetivo de João e dos demais apóstolos, claro, de toda a doutrina apostólica. É escrever, registrar, para que creiais que Jesus... E aí, essa fé também não é uma simples fé, mas é uma fé bastante direcionada, exclusiva, e tem um dono. A fé é em Jesus ser o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, qual é o objetivo final da fé? O fim da fé é para que tenhais vida em seu nome. Nós podemos entender essa vida, tanto a vida eterna, é óbvio, o que ele nos trouxe, a salvação da condenação eterna, e nos deu então, no lugar da condenação eterna, a vida eterna, através do perdão expressado na cruz por Deus, consumado na cruz por Cristo Jesus, e por causa desse perdão nós temos a vida eterna. Mas muito mais do que vida eterna, a vida aqui nós podemos entender também a segunda situação. É uma vida diferente agora, é uma nova vida em Cristo. Fomos transformados pela fé para que tenhamos uma nova vida. Então esse é o objetivo do Evangelho, não só o Evangelho de João, todos os Evangelhos que na verdade são um só.
Nós não contamos os evangelhos. Quantos evangelhos nós temos na fé cristã? 4? Não, um só. Só que todos eles são um. Nós vamos estudar nessa noite uma passagem bastante complexa e até um pouco difícil de entender. A gente vai ter que gastar um pouco de tempo para focar no assunto, que é a continuidade, é o tríplice testemunho desse mesmo capítulo 5. Então, hoje à noite, a gente vai queimar um pouco o tico e o teco, para a gente poder tentar extrair o que João está querendo dizer, a respeito de testemunho, o tríplice testemunho. Então, os evangelhos concordam entre si, embora com diferenças de visões, embora com diferenças do alvo para quem o autor do evangelho escreveu. Alguns escreveram pensando nos gregos, nos pagãos. Outros escreveram pensando nos judeus. Outros escreveram pensando nos fariseus, ou em outras qualidades de pessoas. E assim vai. Então, a forma como os evangelhos são escritos parecem que se diferem, mas eles se unem, se casam, como os testemunhos, tanto nos céus como na terra. E nós vamos ver isso nessa noite. Enfim, na verdade, o evangelho então foi escrito para que creiamos, para gerar em nós a fé. E essa fé transforma a vida das pessoas. É isso que João está querendo dizer aqui. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa é a primeira evidência, a fé. E a segunda está ligada a essa. Ele diz, e todo aquele que ama ao que o gerou, esse o gerou não é gerou a Jesus, mas a ele mesmo, a pessoa que creu. É o homem ou a pessoa que depositou sua fé em Jesus. Ele nasceu de novo. É o que o Evangelho fala em João, capítulo 3. Então, quando a pessoa nasce de novo, ele também ama ao que dele é nascido, ou seja, os seus irmãos na fé. O que nasceu de novo também ama aos outros que nasceram de novo, como ele. Então, a segunda evidência aqui, que é o amar ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quem nasceu de novo pela fé, que é a primeira evidência que nós já lemos, que creu, ele ama a Deus, seu Pai. Os que nasceram de Deus amam a Deus, que é seu Pai celestial, mas também amam a seus irmãos, igualmente nascidos de Deus. Então aqui fica claro que amamos os irmãos, não porque haja neles algo atraente ou amável para nós, mas simplesmente porque são gerados em Deus, como nós somos gerados em Deus. Então nós não amamos em retribuição a algo bom que o irmão tenha feito por nós ou a nós. Mas nós amamos simplesmente porque eles são filhos do mesmo Pai, do meu Pai. Por isso eu amo meus irmãos, porque nascemos do mesmo Pai. Nós somos gerados na mesma família. Isso tem que ficar bem claro para nós, né? Então, concluímos que não podemos separar a fé do amor. A fé e amor são inseparáveis. Essa é a primeira situação aqui no versículo 1. É o que João está querendo dizer. Ele então liga dois testes que ele já tinha falado na carta. O teste doutrinário, que gera fé, e o teste do amor. Eles estão unidos, inseparáveis. No versículo 2, ele continua dizendo o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Mais uma conclusão parcial. Lembram-se que eu falei? João fala muito, nisto conhecemos, nisto sabemos, nisto é visto tal coisa. Então são conclusões parciais e depois você vai juntar, ao fim da carta, a gente vai ver que ele foi colocando várias conclusões parciais ao longo da carta. E mais uma aqui. Então nessa conclusão, João diz o seguinte, que é a prova de que amamos os filhos de Deus é quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João argumenta da impossibilidade de praticar uma das evidências da fé cristã genuína sem também praticar as demais. É impossível. Então, é interessante.
se no primeiro versículo ele diz que a doutrina que gera a fé também leva a amar a Deus e aos irmãos, aqui ele está falando também que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A prática dos mandamentos leva à terceira doutrina. Qual é a terceira doutrina? A doutrina, o teste da ética ou da moral, quando a pessoa realmente está vivendo uma novidade de vida, uma vida santa, que Deus nos chamou para viver. Irmãos, João relatou aqui no seu, aliás, ele relata principalmente no seu evangelho, de várias maneiras, o ensinamento de Jesus no capítulo 14, versículo 15 do evangelho. Nós sempre usamos bastante o evangelho quando falamos da carta, né? O evangelho de João é a estrutura daquilo que viria a acontecer, que aconteceu às igrejas, e João relata na sua carta. Então, no evangelho, João expressa o que Jesus disse no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis, ou seja, obedecereis ou praticareis os meus mandamentos. Então, o que a gente conclui desse versículo 2? Ele está mostrando o seguinte, parece que é um pouco, é o inverso do que ele falou, ele argumentou no fim do capítulo 4, né? Nós acabamos de falar. Parece que ele inverteu. No capítulo 4, parece que ele dizia assim, a prova de que você ama a Deus é quando você ama ao seu irmão quem você vê. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e você não ama a seu irmão a quem você vê, se você não ama o seu irmão, então você é mentiroso, dizendo que ama a Deus a quem você não vê. Ele termina o capítulo 4 falando isso. Agora, ele não é que ele inverte, mas ele está ligando as coisas, e as coisas são tão ligadas que elas se completam, elas se misturam de tal forma que são inseparáveis. Então agora ele diz, qual é a prova? É mais ou menos assim que João está querendo dizer aqui, ó. Ele está querendo dizer o seguinte, o raciocínio de João aqui é o seguinte, sabemos que amamos os filhos de Deus mediante nosso amor ao Pai. Não parece que ele inverteu agora? E ele conclui, o amor ao Pai é bastante subjetivo, né? Não é uma coisa que a gente pode, eu amo a Deus, então prova que você ama a Deus. A prova que João deu foi o fim do capítulo 4. Mas ele quer mostrar algo mais. A prova de que você ama a Deus é que você ame os seus irmãos, e mais do que isso, que você pratique os seus mandamentos. Então aqui, João acrescenta algo mais na prova do nosso amor pelos irmãos e por Deus. Sabemos que amamos os filhos de Deus mediante nosso amor ao Pai. E podemos saber que amamos o Pai porque guardamos os seus mandamentos. Vejam que está atrelado uma coisa na outra, né? A fé, você prova que você crê em Jesus Cristo quando você ama os que dele são gerados. E você ama os que dele são gerados quando você ama a Deus e pratica os seus mandamentos. Então João junta tudo, né? Ele junta os três argumentos aqui. E a palavra conhecemos aparece de novo aqui. Aliás, é uma ênfase, eu gosto de bater nessa tecla, porque eu achei muito bonito essas exposições, quando a gente estuda a carta de João, e ele mostra a importância do conhecimento. Por exemplo, a gente já falou sobre isso. Se tem alguém que a palavra conhecimento não era muito familiar, era João, Pedro e outros homens que Jesus chama para serem seus discípulos, que eram meros pescadores. Eles não tinham muito estudo, a Bíblia diz que eles eram iletrados, indoutos. Eles eram pessoas que não tinham conhecimento. Conhecimento no sentido de ter feito um estudo, né, aprofundado numa escola, numa universidade naquela época, quem sabe, alguma coisa parecida. Diferente de Paulo. Paulo diz que ele foi muito bem instruído, tanto na lei de Deus, como no estudo dos fariseus. E ele se assentava aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época de Paulo. Paulo, então, era, digamos, um doutor da lei, como os mestres dele. E assim outros homens foram... Lucas, por exemplo, era médico, então ele tinha instrução. João não, mas ele fala bastante de conhecimento. O que João está querendo dizer aqui? O conhecimento dele foi originado de outras fontes, que não de uma universidade.
mas foi universidade, foi um intensivão que João fez aos pés de Jesus. Se Paulo assentava aos pés de Gamaliel, João foi os que mais assentou aos pés de Jesus, a exemplo de Maria. E muito mais, porque João andou com ele 24 horas ao dia, né? Muitas vezes dormiam em lugares públicos e juntos com Jesus, então passavam, e acordavam de madrugada para orar junto, e mais do que isso, João era um dos 3 que Jesus chamava para acompanhar mais de perto alguns eventos na carreira de Jesus. Então João fez um intensivão. Então a palavra conhecimento que João incentiva aqui, ele está mostrando que ela é uma ênfase, tanto nessa carta aqui principalmente, e é uma exortação ao conhecimento. O que é o conhecimento? É saber, é o saber mesmo, é o estudar. É crucial aos crentes que conheçam, isto é, saibam, percebam, tomem consciência e tenham certeza das verdades do Evangelho e obtenham confiança pela fé genuína. E só poderemos praticar os mandamentos de Deus se os conhecermos através do estudo da palavra. Então é bastante simples o que João quer dizer com a palavra conhecer. Conhecer é estudar aquilo que nós temos hoje nas mãos de escrituras. Estudar as escrituras, sola escritura. Então nós temos as escrituras, é o que João incentiva, para que conheçamos, nós temos que conhecer, né? Então nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, notaram os irmãos que ele está entrelaçando aqui, né? Por isso que parece que a carta de João vai ser bastante simples, porque partiu de alguém simples, que não teve muito estudo profundo, teológico principalmente, mas a gente nota que a carta de João ela é complexa. Ela, em sua simplicidade, eu não estou querendo dizer obscura, porque João é simples em suas palavras, mas eu estou querendo dizer que João tem uma estrutura que nos leva a várias formas de pensamento, a várias maneiras de chegar a um único fim. E o fim principal é provar para a igreja que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É a essência da fé, que gera todas as outras coisas na vida cristã. Então, ele está batendo nessa tecla, e ele fala sobre isso. Esse mesmo conhecimento que gera a fé, também gera confiança no nosso coração. Irmãos, por isso que a Bíblia nos relata várias vezes que nós vivemos pela fé, ou por fé. Não tem outro jeito de nós termos sossego no nosso coração, tranquilidade no nosso coração, a não ser pela fé. Se você acha que, tornando-se cristão, se nós achamos que, tornando-nos cristãos, nós vamos ter um sossego daqui para frente na nossa vida, a paz que nós achamos que é a paz que o homem ou que o mundo quer nos dar, é um engano, porque nós vamos ter lutas, tanto que ele vai falar daqui a pouco sobre a palavra vencer. Só vence quem saiu de uma batalha, de uma guerra. Sobre vencer, então João fala aqui de novo. Então versículos 3 e 4 agora, ele mostra o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos começar pelo versículo 3. Primeiramente ele diz, esse trechinho aqui, numa outra tradução fica melhor. Ele diz que porque este é o amor de Deus. Na verdade, a versão mais correta seria da NVI, que diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus. Lembram-se algumas passagens, como aquela passagem que a gente às vezes quer buscar, quando Paulo fala o amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, o que é mais correto, né? É óbvio, o amor ao dinheiro, né? Não é o amor que o dinheiro tem por nós, ele é um ser inanimado, embora por trás dele estejam espíritos que podem operar, mas não é o amor do objeto em si para com o ser humano. Nós temos que pensar, por isso que João fala, conhecimento, pensa. Eu gosto muito, uma vez o Pedro falou para mim, acabou os brinquedos lá em casa, né? E o Pedrinho falava assim, tio Nilton, pensa alguma coisa para a gente fazer, pensa. Eu estava tomando conta dele e do Israel, e ele falava, pensa, tio Nilton. E é gostoso a gente pensar, né? É interessante é importante a gente pensar, botar a cabeça para pensar. Não tem mistério, se a Bíblia fosse algo tão místico, nós não teríamos o conhecimento necessário para chegar à fé verdadeira. Mas ela é simples. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de luz,
O que quer dizer luz? De conhecimento, de abrir. O Hernandes diz que a gente tem que ter luz na cabeça e fogo no coração, para a gente viver como o verdadeiro cristão. Amor, fogo no coração, mas precisa ter luz na cabeça. Não é só amor, não. Tem que ter conhecimento, raciocínio. Somos seres racionais. Então, o que João está querendo dizer aqui? João está querendo dizer que o amor a Deus, como é que este é o amor a Deus? Aqui mais uma prova que nós amamos a Deus. Talvez a melhor tradução é essa daqui da NVI. Bom, conforme João 14, versículo 15, que nós acabamos de ler lá no Evangelho de João. Nós lemos agora há pouco, usamos para um outro versículo, mas o texto é esse. Jesus disse assim: se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se me amais, ou seja, se nós amamos a Deus, é a mesma coisa aqui. Ele diz que essa prova do nosso verdadeiro amor a Deus está na obediência às suas ordens ou mandamentos. Embora João defina que o cumprimento total dos mandamentos de Deus é o amor, devemos entender que o amor obedece. Irmãos, o amor é obediente. O amor a Deus é obediente. Ele obedece aos seus mandamentos, a todos os mandamentos que Deus expôs ao seu povo nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos. Por exemplo, quem ama, Paulo chega a falar sobre isso no capítulo 13 de Romanos. Quem ama não terá outros deuses diante dele, não é mesmo? É a prova de que nós amamos a Deus. Nós não teremos outros deuses, diante de nós. E quem ama também respeita a esposa do irmão, do seu próximo. Também respeita a propriedade do seu próximo. Quem ama, respeita o outro. Então, João entrelaça o tema do amor e da santidade como resultado da verdadeira fé em Jesus Cristo. Então está ligado. Quem ama, obedece a Jesus Cristo. Obedece ao que ele ensinou. Irmãos, parece alguma coisa bastante simples, né? E é. Simples é. Duro é praticar. Que nós precisamos da graça de Deus para sermos fiéis a Deus. Então, quem ama, por exemplo, Romanos 13, versículos 8 até o versículo 10, eu não vou ler ele completo, mas ele começa, Paulo, pegando de Paulo agora que ele escreveu aos Romanos, ele diz que quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele termina o versículo 10 desse trecho de Romanos 13, no versículo 10 ele diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, está entrelaçado. Quando ele diz quem ama o próximo tem cumprido a lei, não é que ele está querendo dizer o seguinte, é só praticar o amor que já está tudo certo. Não, ele diz que quem ama o próximo tem cumprido, ou seja, está obedecendo a lei. Porque ele está obedecendo a lei, ele também ama o próximo. Dá para entender? Ele já está obedecendo a lei, por isso ele ama o próximo. E ele termina dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, se ele está cumprindo a lei, mas não está amando o próximo, então ele não está obedecendo a lei. Então ele entrelaça tudo aqui também. Paulo fez a mesma coisa que João. Ele está mostrando que o amor e a obediência andam de mãos dadas e não tem como separá-los. Simplesmente isso. Quando João diz aqui, ainda no versículo 3, no finzinho, ele diz: os seus mandamentos não são penosos. Essa palavra penosos também significa pesados. Ou seja, difíceis de serem praticados, penosos. Seus mandamentos não são pesados. O que ele quer dizer com isso? Uma frase de A.T. Robertson, eu não conheço, mas o Nicodemos menciona sobre esse teólogo, e ele diz o seguinte, que uma frase simples aqui, o amor a Deus torna seus mandamentos leves. Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos o que ele gosta, e especialmente por ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então tudo na graça, na era da graça, já não tem mais o peso da lei, de praticar porque ele mandou. Agora nós praticamos porque nós o amamos. O objetivo de João, porque ele tanto fala de amor, é porque nós amamos a Deus, então nós conseguimos praticar agora em amor. Já a motivação é outra.
Se no Velho Testamento a prática dos mandamentos era para ter vida, e porque temiam a Deus de uma forma até errada, então, por quê? Porque eles tinham medo de Deus. Por medo de Deus eles obedeciam. Muitas vezes nós vivemos assim. Mas os evangelhos chegaram para nos libertar disso. A visão agora é outra. Como a gente tem ouvido a respeito, por exemplo, do dízimo. Agora a motivação do dízimo não é mais porque eu vou dar para ganhar de Deus, para ter mais. Ou eu vou dar porque é um mandamento, então é uma ordem, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não é essa a motivação mais de nós sermos ofertantes fiéis e generosos. Mas qual é o alvo agora do Novo Testamento? É pela graça, por causa da graça, nós amamos o Senhor, porque Ele foi generoso para conosco. Então, eu quero ser como o meu Senhor é, como o meu Pai se apresentou diante de mim, amando. Ele me amou de tal maneira. E motivado por esse amor a Deus, eu vou ofertar. Então, é mais ou menos o que João está querendo dizer aqui. E os mandamentos de Deus não são penosos. Quem ama a Deus, ama também a sua lei. E depois nós vamos fazer uma conclusão aqui a respeito desse amar a lei. Agora, no versículo 4, ele começa com uma palavrinha de... Vocês percebem que tem uma vírgula aí? Ou seja, parece que era o único versículo, o 3 e o 4, parece que eles estão emendados. Na verdade, eles estão. É um mesmo raciocínio. Então, essa palavra porque é uma conjunção que liga o versículo 4 com o versículo 3. Ele quer dizer o seguinte, pois, ou uma vez que todo que é nascido de Deus vence o mundo, praticar os mandamentos de Deus não é pesado. É isso que João quer dizer aqui. Esse é o argumento de João. Ele está informando que o mundo, na verdade, o sistema, aqui quando ele fala de mundo, ele diz no fim do versículo 4, né, que o que é nascido de Deus vence o mundo. Por que tem a ver com o versículo anterior, que os seus mandamentos não são penosos? Porque vejam bem, o mundo é hostil a Deus, consequentemente é hostil aos seus mandamentos, é óbvio. A lei de Deus é absurda ao mundo, é absurda, é algo repugnante para o sistema. O sistema é rebelde. Ele é rebelde a Deus e, obviamente, às suas leis, as leis divinas. Então, o João está querendo dizer o seguinte, que os mandamentos de Deus deixam de ser penosos para aqueles que venceram o mundo. O mundo, além de dizer sobre o sistema, está também querendo dizer sobre a nossa velha natureza. Nós vencemos a velha natureza. Né? Então ele diz que ele está informando que o mundo ou o sistema é rebelde ou desobediente a Deus. Mas que os filhos gerados em Deus, ou seja, ele diz no versículo 4, o que é nascido de Deus, esses têm poder para vencer essa rebelião e obedecer a Deus. Eles estão libertos do poder do pecado que rege o mundo. É isso que a gente precisa entender. Se nós nascemos de novo, a prova que nós nascemos de novo é que nós vencemos o pecado. Paulo fala sobre isso no capítulo 6 de Romanos. Ele mostra que aquele que morreu à semelhança de Cristo no batismo, ele também venceu o sistema. Ele está livre do pecado. Ele não é mais escravo do pecado que rege o mundo. Então, o que João está querendo dizer é isso. João já havia assegurado anteriormente aos seus leitores que eles já tinham vencido o quê? O maligno. No capítulo 2, versículo 13, ele diz que vocês já venceram o maligno. E depois ele diz também no capítulo 4, versículo 4, que vocês também já venceram os falsos profetas. Agora ele afirma a vitória sobre o mundo. E é importante a gente lembrar que o mundo aqui, João não está querendo dizer que é a ordem criada. A criação de Deus é boa, tudo que Deus fez é bom. Não é a ordem criada em si, mas é a humanidade decaída e inimiga de Deus, que rejeita seus mandamentos e tem sua própria ordem de valores, escravizada ao pecado, cega e enganada pelo diabo e seus profetas.
Importante a gente entender isso. Nós não odiamos as pessoas, nós odiamos o pecado e o sistema que rege esse mundo, que a Bíblia nos garante que ele está posto sobre o maligno. Então é esse sistema que nós não amamos, ou seja, que nós vencemos esse sistema, vencemos o mundo, né? E ele termina o versículo 4 dizendo que esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a nossa fé. Como eu falei anteriormente, João usa pouco essa palavrinha fé. Talvez por achar mais convincente as evidências ou testes mais concretos ou visíveis. Por exemplo, João usa outras alegações em vez da palavra fé. Em primeiro lugar, ele, ao longo dessa carta, ele fala aqui, confessar, por exemplo, confessar a Jesus Cristo. Vocês se lembram que nós estudamos isso? Capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 2 e versículo 15, fala que confessar a Jesus é a expressão pública da fé. É a expressão pública da fé. Quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós estamos depositando a nossa fé nele, como Filho de Deus. Em segundo lugar, também no capítulo 2, versículo 6, versículo 27 e 28, e no capítulo 3, versículo 24, irmãos, não vai dar tempo de ler todos esses versículos. Eu estou mencionando aqui porque João citou isso para nós. Então nós temos provas de que João está mostrando o seguinte, que a fé tem outras formas também de evidenciar a fé, e que ele ensinou sobre a fé, embora ele não tenha usado muito a palavra fé. Mas, por exemplo, confessar a Jesus, o primeiro que eu falei. Em segundo lugar, permanecer em Deus é o firme descanso da fé em Deus, que são esses versículos que eu falei agora, no capítulo 2 e no capítulo 3. Em terceiro lugar, João diz que manter comunhão com os apóstolos, com os irmãos e com Deus, é a identificação da fé relacional viva, que está no capítulo 1, primeiro capítulo, que fala sobre andar na luz, e ele fala que andar na luz gera comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os apóstolos, ou seja, nós temos comunhão com os apóstolos. Ainda temos comunhão com os apóstolos aqui. Interessante, porque nós cremos na doutrina apostólica. Quando João escreveu o capítulo 1, ele diz, para que tenhais comunhão conosco. Ele não estava escrevendo só para os leitores da sua carta. Bom, podemos dizer que sim, né? Porque nós somos hoje leitores da sua carta. E nós temos comunhão com João e com os demais apóstolos. E não só com Deus e com os demais apóstolos, mas entre nós, como irmãos. É o que ele diz também no capítulo 1. Então, a comunhão é a prova de uma fé relacional viva. Em quarto lugar, nós temos esperança, por exemplo. Nós termos esperança e confiança é fruto da fé verdadeira, da fé genuína. João diz, no capítulo 3, versículo 3, e no versículo 21, que ele diz que nós nos purificamos, todo que tem nele essa esperança, né? E ele diz no versículo 21, do capítulo 3, essa aqui amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Nós não estamos querendo dizer que vira e mexe, nós como homens, pecadores, limitados, nós de vez em quando vamos ter dúvidas até a respeito da nossa justificação e da nossa própria fé. Mas nós vamos entender que quando nós tivermos essa dúvida, esse medo e essa intranquilidade, nós vamos recorrer a quem? A Deus. Nós vamos recorrer a Deus. De que forma? Ou em oração, ou em leitura da palavra, ou em chamar alguém da nossa própria igreja, ou algum outro irmão, para nós pedirmos ajuda. Meu irmão, hoje estou um caco, me ajuda, eu não estou entendendo. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Está buscando a Deus, você está permanecendo em Deus. Prova da sua fé genuína. Muitas vezes você recorre sozinho a Deus em oração. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu creio, aí você começa a confessar, né? Eu creio que o Senhor me salvou e a minha fé está depositada em Ti. Eu não tenho ela palpável, mas eu tenho ela aquecendo o meu coração. Então eu quero jogar fora esses pensamentos, essas dúvidas diabólicas no meu coração. Quero lançar fora. E é isso que é a reação da verdadeira fé. É fruto, essa esperança renova a esperança e confiança
em Deus e na sua obra, em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Em último lugar, em quinto lugar, ouvir os apóstolos em sua doutrina é a obediência da fé. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Para estudar a palavra. Palavra de quem? Dos apóstolos. Quando nós falamos apóstolos, é importante a gente entender o seguinte, quer dizer que vamos estudar então só o Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos está só no Novo Testamento. Concordam comigo ou não? Amém. Alguém fez? Muito bom. Sabe por quê? Porque a doutrina dos apóstolos está posta sobre a doutrina dos profetas. Ele diz, Pedro diz que essa revelação foi dada aos apóstolos e profetas. Se você estuda a carta de Pedro, ele fala sobre isso. Então, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento são alimentos para a nossa fé hoje. Para o nosso ensino. Amém. De outrora. Amém. Exatamente. É o que o Rodrigo disse aqui. Realmente Paulo fala que aqueles que... aliás, o que foi anteriormente escrito está falando do Velho Testamento. Então ali você tem os livros históricos, os livros proféticos e os livros que são os salmos, né, são poesia. E todos eles convergem, e nós vamos estudar nessa noite, não vai dar para falar hoje, agora de manhã, convergem em Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo. Leva para Cristo. Né? Antigamente era sombra, agora é a realidade. Tudo apontando unicamente para Jesus. Jesus Cristo. É exatamente isso. Então, irmãos, agora vamos avançar para o versículo 5 e encerrar. Quem é o que vence o mundo? Quem é? João faz uma pergunta. Quem que é que vence o mundo? É interessante, João usa agora um formato diferente. Ele faz uma pergunta, né? Para a gente pensar. Olha como João gosta de fazer a gente pensar. Isso é bom. Pensar é bom, gente. Faz bem. Areja a mente. Faz o coração bater mais forte. Pensar. Quem é que vence o mundo? Qual é a pergunta aqui? Quem é que vence o mundo? Né? Significa que aquele que neste mundo e agora vence a sua rebelião contra Deus, terá também viva esperança de vitória sobre o castigo final. Quando fala vencer o mundo, está falando do aqui e agora. Nós temos ainda uma batalha. Vejam como João liga também. Aqui, implicitamente, João está falando primeiramente sobre a soberania de Deus, e em segundo lugar sobre a responsabilidade do homem. Quem que luta? Não é mais Cristo que luta por nós. Agora, Cristo, Ele não nos abandonou. Ele prometeu que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Então não é Cristo, nós podemos dizer assim, Cristo luta por nós. Embora seja uma verdade também. Coisas que nós não conseguimos ver. Batalhas que talvez nós nunca vamos saber. Coisas espirituais do reino dos celestiais nós não conhecemos, isso foi nos impedido de conhecer por Deus. Essas batalhas podem ocorrer, nós não estamos vendo. O que nós temos a certeza é que Cristo luta tanto por nós como em nós. E nós somos parceiros dele nessa luta. É isso que João está querendo dizer. Agora nós estamos lutando juntamente com Cristo. Cristo em nós está lutando. Então quem é o que vence o mundo? Que nós vamos lutar aqui agora para vencer o mundo aqui agora. Se nós vencermos o mundo aqui agora, nós já temos uma vitória garantida lá na frente. Essa vitória é aquela que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos. Ou seja, a vida eterna. Essa vitória Jesus Cristo nos deu e Deus Pai nos deu graciosamente. Isso nós vamos ver hoje à noite também. A vida eterna é essa, que Deus nos deu a vida eterna. Aliás, Deus nos deu a vida eterna. João vai falar mais tarde. Então, aqui, agora, nós temos ainda uma luta. Ele fala de uma luta, né? O que João quer dizer aqui, nesse versículo 5? Que ele diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? É uma pergunta, né, que João faz. Então ele está querendo dizer o seguinte...
A incredulidade e sua consequente rejeição de Cristo traz condenação e certa expectativa de juízo. Então a incredulidade traz isso, uma certa expectativa de juízo no coração do homem incrédulo, o que não incorrerá ao que crê. Isso não incorrerá ao que crê. Volto a falar. Não que, de vez em quando, diante das lutas do mundo, diante da nossa própria pequenez, pecaminosidade e limitação, fraqueza humana, por vezes não tenhamos dúvidas, nós vamos ter que combater essa dúvida. E por isso que fala que é aquele que vence. Ele não está dizendo que já tem plenamente essa convicção e nunca mais vai ter luta. Esse vence, ele está colocado no presente constante. Então, vence hoje, vence amanhã, vence depois de amanhã, e vai ter que lutar para vencer até o último suspiro da sua vida, da nossa vida, como crente. Então, é aquele que vence o mundo através de qual arma? Da fé em Jesus Cristo. É isso que João está querendo dizer aqui. E essa fé, isso aqui é importante também a gente entender. João fecha esse círculo iniciado no versículo 1. Qual é o círculo? Ele fala que está tudo ligado à doutrina, o teste da doutrina, o teste da moral ou da ética e o teste do amor aos irmãos e a Deus. Está tudo ligado, entrelaçado num círculo que não se desliga. Ele é emendado, eternamente emendado. Ele está ali, ele não se desliga. Então, ele fecha esse assunto descrevendo o cristão como alguém que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, que tem sua fé depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, isso é elementar, isso é basilar, isso é a pedra principal da nossa fé. Isso é algo que nós não podemos abrir mão nunca. Se nós começarmos por aqui, é como se nós puxássemos o fio de uma linha muito comprida, né, de um novelo de lã, mas puxássemos do lado certo. Nós puxamos da maneira correta. Então, é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por que João argumenta isso? Mais uma vez, para ajudar os seus leitores. O que eles estavam enfrentando naquela época? O início daquilo que mais para frente, nos primeiros séculos da era cristã, veio como um grande inimigo da fé cristã, que era o gnosticismo. O que é que eles pregavam? Eles pregavam que ou Jesus não era o Cristo, ou o Cristo não era Jesus. O que eles queriam dizer com isso? Que Jesus, como homem, não poderia ser o Cristo de Deus. Um Deus perfeito e santo plenamente não poderia incorporar um corpo mortal e pecaminoso como Jesus. Então, das duas, uma. Ou ele não era homem, ou ele não era Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia. Aí afeta basicamente e de uma maneira destrutiva, extremamente destrutiva, a fé cristã. Porque se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos salvar e não teria ressuscitado. Ou melhor, ele não seria um ente da Trindade, um dos membros do Deus triuno. Então ele, como Deus, não era o Cordeiro Santo de Deus. Ele não poderia ser aquele que tira o pecado do mundo. E se ele não fosse aquele que tira o pecado do mundo, nós estaríamos perdidos. Quem seria por nós? Né? Nós estaríamos perdidos. Agora, se ele não fosse homem, ele não poderia experimentar a verdadeira morte. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Hebreus, eu não marquei aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se não houvesse morte, e um Deus não morre, Deus é imortal. Então, se o Deus, o Jesus Cristo, Deus, não fosse também Jesus Cristo homem, 100% homem, nós também estaríamos perdidos, porque ele não experimentaria a morte em nosso lugar lá na cruz. Mas ele experimentou.
Então ele era homem, sim. Ele morreu, o seu sangue foi vertido na cruz. Então isso é básico para a nossa fé. Por isso que João bate nessa tecla aqui, quase fechando a carta, ele relembra de novo essa doutrina, que é a base da fé cristã. Porque eles estavam sofrendo esse ataque. E nós não podemos dizer que nós vamos sofrer o mesmo ataque nesses últimos dias. Pelo menos, de porta aberta, alguém entrar ali por aquela porta e querer dizer essa doutrina agnóstica. Mas nós estamos recebendo todo dia e toda hora outras informações que podem nos roubar isso. A gente não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente vacina um grupo de pessoas ou de crianças, esses dias aí teve a vacinação contra o H1N1, não é? Por que se vacina? Porque tem certeza que aquela pessoa vai estar exposta ao vírus? Não, você não tem certeza. Mas ainda assim você vacina. Para que, se uma vez ela é exposta ao vírus, ela tenha como combater o vírus. O que é que João está querendo fazer aqui? João está vacinando a igreja e está nos vacinando nesses dias. Para que, se a doutrina chegar e bater na nossa porta ou no teu coração, você está vacinado. É para o nosso bem. Dói a vacina? Dói. Mas é importante para a nossa sobrevivência. Vamos fazer então uma conclusão aqui? O que nós concluímos nessa manhã? Primeiro, a certeza da salvação que tranquiliza o nosso coração vem pelo testemunho interno, o testemunho dentro de nós, do Espírito de Deus ao nosso espírito. Por que a gente tem que crer nisso? Porque João diz que ele nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do seu Espírito. Lembra que várias vezes ele falou ao longo da carta? Porque ele nos deu do seu Espírito. Porque a sua unção permanece em nós. Então nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito, Paulo fala que ele testifica com o meu Espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Tem uma voz aqui dentro de mim falando. Tem uma vida aqui dentro de mim falando. É algo que está aqui dentro. Então é um testemunho interno. Ele tranquiliza o nosso coração. É o Espírito de Deus ao nosso espírito. E também pelo testemunho externo das 3 marcas do verdadeiro cristão, que é a fé em Jesus Cristo, que vem através do estudo da doutrina apostólica, o amor a Deus e aos irmãos, o teste do amor, é uma prova externa de que eu sou filho também. Isso tranquiliza o meu coração, quando eu estou amando a Deus e aos que Ele gerou. E a obediência aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, ou seja, a ética cristã. Eu não faço mais tal coisa, porque agora o Senhor está me ensinando a fazer de forma diferente. Eu deixei, Paulo fala muito sobre isso, né? Suas cartas são maravilhosas. Paulo aplica de uma maneira bastante detalhada muitas coisas. Ele lança uma doutrina que parece que fica meio confuso e profundo. Até Pedro fala, Paulo escreve tanta coisa que parece profunda. Coisas muito profundas Paulo escreve. Pedro dá testemunho de Paulo. Ele não está falando mal de Paulo. Ele está falando que Paulo é muito, muito bom naquilo que ele faz. Porque ele é extremamente profundo em sua doutrina. Mas Paulo também é prático. Porque em todas as suas cartas ele mostra depois, por causa dessa doutrina, então vivamos assim. É isso que Paulo fala nas suas cartas, né? E assim a gente vê as evidências externas, né, que tranquilizam o nosso coração, né? Em segundo lugar, a gente precisa entender, nesse trecho que nós lemos nessa manhã, que a prática dos mandamentos, em especial da lei de Deus, expressa nosso amor a Deus e aos irmãos. Agora, eles nos servem de referência prática. Por isso, devemos também estudar o Velho Testamento. Irmãos, algumas igrejas nesses últimos tempos têm abandonado o Velho Testamento. É um grande erro. Porque se existe uma doutrina apostólica foi porque antes existiu a visão profética. Jesus mesmo deu testemunho de João Batista. O que ele fala de João Batista? Que ele era, entre os profetas, ele era o maior. Ou seja, ele concluiu e ele preparou o caminho do Senhor. Ele foi aquele que veio antes, preparando o caminho do Senhor. Era o abre-alas, né? Vocês conhecem? Abre-alas, aquele que tira as pessoas da frente, anunciando que está vindo alguém muito importante lá atrás. Era assim que João Batista. E João Batista trouxe o quê? A lei. Diz que a lei veio até João. A partir daí foi anunciado a graça. A graça veio através de Jesus Cristo, né? Então, é importante que nós estudemos o Velho Testamento também. Outra coisa que a gente tira aqui, então, nesse segundo
segunda conclusão é que não fomos salvos por termos praticado toda a lei. Isso é claro, não é mesmo? Já estamos óbvios, não preciso nem explicar mais isso aqui. Nós, crentes com a visão reformada, já sabemos isso de cor e salteado. Nós não fomos salvos por termos praticado a lei. Mas, porque fomos salvos, devemos praticar a lei com excelência, mesmo que de forma imperfeita. Ué, mas você manda praticar com excelência e depois você fala que é imperfeito? Irmãos, nós temos que fazer o melhor para Deus. Só que nós todos somos limitados. Alguns vão conseguir praticar algumas regras e normas e leis do Velho Testamento, que está implícito Jesus disse que ele não revogou nem um jota, nem um tio da sua lei. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele propriamente não trouxe uma lei escrita no Novo Testamento. Mas ele mostra a lei do Velho Testamento. E, digo mais, ele acrescenta pontos, ou melhor, ele acrescenta uma visão, que ele diz assim, que se a sua justiça não exceder, e em muito, a dos escribas e fariseus, é vã a tua fé, ou melhor, você não entrará no reino de Deus. Então, implica de uma maneira bastante séria vivermos a vida cristã, conhecendo a lei. Então, não é porque fomos salvos que fomos salvos por termos praticado a lei, mas nós fomos salvos e por isso devemos praticar a lei com excelência, ainda que de forma imperfeita. É simples, é uma frasezinha simples. Faça aquilo que for melhor, esforce-se para fazer o melhor. É difícil, por exemplo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. É difícil submeter ao marido como a igreja está sujeita a Cristo, e assim vai. Você pega ali algumas leis, né, que a gente poderia dizer que Paulo colocou, por exemplo, dentro da família. Mas em Cristo é possível, ainda que com limites, com defeitos. E graças a Deus, irmãos, eu vou dizer mais, graças a Deus pelos defeitos. Porque nós, seres humanos, pecadores, ainda temos uma natureza terrível, que foi gerada lá em Adão. E essa natureza, ela é orgulhosa. E se nós não tivéssemos defeitos, nós acharíamos que somos independentes de Deus. Se nós praticássemos toda a lei perfeitamente, nós íamos dizer assim, não para Deus, né, publicamente, mas nós íamos dizer como fariseu, Senhor, graças te dou, porque não sou que nem esses pecadores. Ou seja, eu não sou pecador. Eu pratico isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. O que Jesus ensina nessa passagem? Ele ensina que ele não foi justificado, porque ele buscou a justiça pela sua própria justiça própria, que praticando a lei. E Jesus diz que não. Como é que o outro foi justificado? O fariseu, o publicano, foi justificado porque ele se arrependeu e creu que Deus o poderia ser propício. Ou seja, Deus poderia perdoá-lo. É como se ele tivesse dito assim, é verdade, Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para cima, eu bato no meu peito, porque eu me sinto miserável. Mas eu creio que o Senhor perdoa, o Senhor pode ser propício para comigo, pecador. E diz que ele voltou para casa justificado. Né? Então, irmãos, é por isso, vamos fazer o melhor. Porém, sabemos que não vamos conseguir fazer tudo. Não vamos conseguir fazer tudo plena e perfeitamente. Em último lugar, a gente tira desse texto que o verdadeiro crente tem prazer na santidade e na obediência. Se isso ainda não é realidade para nós, a gente pode pedir para Deus o que, por exemplo, Augusto Nicodemos, ele dá uma sugestão. Qual é a sugestão dele? Parece que ele está ouvindo o João, né? Simples. Ele fala assim, vamos então, irmãos, ele soma conosco, né? O irmão Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, oremos a Deus para que nos dê deleite e prazer nos seus mandamentos, para que não nos sejam penosos. Quem que pode? Nós não podemos dizer assim. Se algum irmão chega em você e fala assim, irmão, eu não consigo ainda ter prazer na lei de Deus, ou em obedecer. Ainda tem mandamentos que para mim são penosos. Nós não podemos dizer assim, meu irmão,
O que é isso? Para com isso. Então, você tem que conferir sua salvação. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Quem de nós não tem mandamentos que ainda nos são penosos? Quem de nós? Nós temos que dizer o seguinte: Senhor, dá-me graça para que eu possa praticá-lo e, mais do que isso, que eu possa ter prazer nos seus mandamentos. Dá-me graça para isso. Irmãos, acho que essa é a melhor resposta, a melhor ajuda que a gente pode dar para o nosso irmão. E principalmente que vai tranquilizar o nosso coração, né? Eu vou orar ao Senhor. Senhor, está difícil. Olha aí meu marido. Como é que o Senhor pede para submeter a um cara como esse? Ou vice-versa, né? Como é que eu vou poder amar uma mulher como essa? Aí você pede: Senhor, se está escrito, e está escrito, então me dá graça de ser fiel a Ti. É por causa do Senhor que eu quero fazer isso. É pelo Senhor. Então, meus amados, é isso que João está querendo dizer. Hoje à noite a gente vai ter praticamente uma continuidade desse capítulo. Aliás, é uma continuidade do capítulo. E vamos aprofundar um pouco mais em assuntos um pouco polêmicos. E isso é bom. Vai fazer a gente pensar bastante, né? Deus nos dê graça nessa noite. Amém?